bem? Hoje vai rolar um bate-papo aqui sobre cólica, remédio para cólica. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta e lá no Pet Club eu dei uma aula sobre cólicas, tá bem completinha, mas a principal dúvida foi a respeito das medicações, né? O que dá pra gente usar. Então, eu queria falar pra vocês assim, a cólica é um acontecimento na vida da maioria dos bebês. Então, a maioria não, vai de 40% a 50% das crianças apresentam algum tipo de cólica. Algum tipo de desconforto. Hoje em dia os conceitos, né, de definição de cólica e de disquesia, eles se misturam um pouco. Então a maior parte das crianças tem uma fase, né, de adaptação do intestino, uma fase de adaptação no processo de digestão, acontece entre o primeiro e segundo mês de vida, que gera um pouco mais de gases, de desconforto, dificuldade para evacuar, incoordenação, né, em relaxamento do esfíncter anal. Então muitas vezes essas crianças têm desconforto. E esse desconforto é algo que atrapalha muito, né, a família, as mães ficam super ansiosas. Então eu, como mãe e pediatra, trouxe aqui pra vocês algumas coisas pra vocês entenderem melhor o que vocês podem fazer a respeito, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar é sobre probiótico. Os probióticos, muitas vezes as mães chegam pra mim falando assim, eu tô dando probiótico e não tá funcionando, eu dou o remédio e não adianta, né, pra melhorar a dor. O probiótico, ele é, na verdade, bem estudado, tá? Então existem milhares e milhares de trabalhos a respeito de probiótico e prevenção de cólica. Essa relação ela não é totalmente bem estabelecida, não é para todo mundo que funciona, tá bom? Funciona mais principalmente para grupos de crianças que estão em aleitamento materno, em alguns tipos de cepa, como Lactobacillus reuteri, mas existem trabalhos com benefícios em relação a outros tipos de Lactobacillus e bifidobactérias também. Então, o que é mais importante para vocês saberem é assim, pode existir um potencial benefício, né, do uso de probióticos. Não adianta dar o probiótico na hora da dor. O probiótico ele é um remédio que a longo prazo ele diminui os sintomas de dor. Então o tempo, né, que aparece nos estudos é mais ou menos por volta de 3 a 4 semanas após o início do uso do probiótico. Então assim, quando o bebê nasce, a gente imagina que ele vai começar a ter cólica quando ele tem por volta de 3 a 4 semanas de vida. Ou seja, o ideal seria que a gente começasse a usar um probiótico logo na primeira semana, né? Porque se essa criança vai ter a cólica daqui a um mês e o probiótico costuma fazer efeito após cerca de 28 dias, é inteligente que a gente comece, né, 28 dias antes do pico, né, dos sintomas de cólica, né, então que seria por volta lá de um mesinho de vida. Então a ideia para vocês é que vocês podem começar a usar, né, o probiótico. Não existe contraindicação, então todos os estudos, mesmo revisão da Cochrane sobre efeitos colaterais, existe assim uma ação prejudicial potencial do uso de probióticos, então teoricamente é um medicamento seguro. O mais comum de ser usado é o Qualidis, trouxe aqui para vocês, tá? O Qualidis é o Lactobacillus reuteri, é o que a maioria das pessoas usa, mas que é o mais estudado, né, realmente. Mas o que eu queria trazer para vocês é um probiótico que eu usei, ele tá até, tá vendo, desgastadinho aqui, porque é o probiótico que eu tinha aqui em casa, que é um probiótico que tem o Lactobacillus reuteri, né, mas ele tem outras 4 cepas. Então, quando a gente pensa, né, nos trabalhos, existem trabalhos que avaliam não só o reuteri, mas as outras cepas de lactobacillus e bifidobactérias. E agora, esse probiótico aqui, vocês conseguem achar. Eu comprei ele nos Estados Unidos, tá? Mas ele tá vendendo aqui no Brasil. É interessante para vocês usarem. Ele vem um líquidozinho e vem um sachê. Esse sachê você coloca dentro, cuidado que eu tenho um paciente que usou esse aqui puro, tá? Pegou o remédio e usou e não viu que tinha um sachê dentro do potinho, tá bom? Tem que misturar, o probiótico vem aqui, mistura um com o outro e aí você oferece para a criança, tá bom? Todos os dias. Então assim, é um probiótico bem legal, tem um efeito interessante, né, de redução das cólicas. Não vou falar para vocês que é garantido, né? Nada é garantido nas cólicas, né? Porque você vai usar um probiótico como esse que você o bebê não vai ter cólica, mas costuma diminuir o tempo de sintomas, né, e a intensidade dos sintomas em grande parte das crianças que usam. Então, pode ser um aliado, tá bom, para vocês na hora de pensar em prevenir, né, o aparecimento das cólicas. E, mas o meu bebê já tá com cólica, ajuda? Ajuda, mas não ajuda imediato, é o que eu tô falando. Para ajudar na hora, são outros remédios. Esse remédio ele vai ajudar daqui umas 2, 3 semanas que ele vai começar a ter uma. Outra coisa que é legal desse probiótico aqui é que ele tem Lactobacillus rhamnosus GG, que é uma cepa que para algumas crianças, especialmente crianças que têm histórico familiar de alergia, ele pode ser útil. Tem alguns trabalhos que mostram redução na incidência de eczema, né, de dermatite atópica.
Então, para antecedentes familiares positivos, ele tem um poder extra aí de ajudar a gente a diminuir sintomas, né, na cólica e ainda assim tentar diminuir sintomas relacionados com o aparecimento de dermatites, tá bom? É o que tem de trabalho sobre ele. Daí, desses outros remédios que a gente tem para a cólica em si, dessa mesma linha aqui do probiótico da Colicalm, tem o Colicalm, né? Bastante gente conhece, vende aqui no Brasil, assim, é interessante de vocês saberem que existe, porque a base do Colicalm, ele é fitoterápico e homeopático, tá? A base dele, dependendo um pouquinho da concentração que tem ali, e o uso de remédios mais naturais faz com que a gente diminua, né, o uso dos remédios alopáticos convencionais. Então, eu sempre prefiro, né, os tratamentos mais naturais, mas não se esqueçam, tá? Apesar de, eu tenho aqui uma caixinha que é a minha, apesar de ter um remédio de base natural, ele tem recipientes, tá bom? Diferente, o Colicalm, a base dele é super clean, tá? O probiótico, super clean. Agora, esses daqui, que são o Colicalm Plus, o Colicalm, o Tamicalm, eles têm algumas coisas que eu vocês, então eles têm benzoato de potássio, citrato de potássio, sorbato de potássio, xilitol. Então, assim, para um bebê bem pequenininho, o mínimo que vocês puderem usar, sempre melhor, né? Então, não é para dar que nem água achando que tá super bem, né? Tá tudo tranquilo. Mas apesar disso, com certeza ele tem menos substâncias, por exemplo, ele não tem parabenos, como a maioria dos outros remédios para dor tem, então ele ajuda bastante nesse sentido. Inclusive, o Tamicalm, ele é colocado como uma proposta de usar no lugar da simeticona, o Luftal, o Miricon, o Flagaz, que todos eles têm parabeno, né? Alguns deles têm corante também na fórmula e várias outras substâncias bem mais danosas, né, ao organismo do bebê, quando usados de forma frequente, né, que essa época de cólica é comum as mães medicarem a criança ou quase todo dia, ou pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Então, esse daqui, o Tamicalm, ele chama Gas Relief, tá vendo? Ele ajuda a eliminar os gases. E o que é legal também desses remedinhos é que podem ser usados depois. Então, por exemplo, agora o Pedro tá com 10 meses, ele teve um episódio de resfriado que soltou um pouquinho o intestino e eu usei, tá? Ele tava com um pouco de gases e eu usei esse daqui. Então, assim, super legal pra gente usar. Vocês me perguntam sempre a diferença, né, entre um e o outro. Então, tem o Colicalm normal, que é o amarelinho, o Colicalm Plus e o Tamicalm. A princípio, eles têm indicações diferentes, apesar de uma base muito parecida. O Colicalm normal seria cólicas, o Colicalm Plus, cólicas com refluxo, e o Tamicalm para desconforto abdominal, gases e distensão. Eu sinto que todos eles funcionam um pouco para tudo, e que para cada criança, pode ser que uma criança não tenha, por exemplo, refluxo, mas o Tamicalm funcione bem. E uma criança que só tenha cólica, não tenha refluxo, o Colicalm Plus às vezes vai melhor. Então, às vezes ter todos em casa para você ir testando ajuda, né, nessa fase. E como eu falei, né, pra gente tentar usar os medicamentos tradicionais aí e ter de alguma forma um alívio na cólica dos bebês. Não recomendo usar todos os dias, recomendo usar o mínimo possível. Vocês me perguntam sempre a diferença, né, entre um e o outro. Então, tem o Colicalm normal, que é o amarelinho, o Colicalm Plus e o Tamicalm. A princípio, eles têm indicações diferentes, apesar de uma base muito parecida. O Colicalm normal seria cólicas, o Colicalm Plus, cólicas com refluxo, e o Tamicalm para desconforto abdominal, gases e distensão. Eu sinto que todos eles funcionam um pouco para tudo, e que para cada criança, pode ser que uma criança não tenha, por exemplo, refluxo, mas o Tamicalm funcione bem. E uma criança que só tenha cólica, não tenha refluxo, o Colicalm Plus às vezes vai melhor. Então, às vezes ter todos em casa para você ir testando ajuda, né, nessa fase. E como eu falei, né, pra gente tentar usar os medicamentos tradicionais aí e ter de alguma forma um alívio na cólica dos bebês. Não recomendo usar todos os dias, recomendo usar o mínimo possível.